e vou comentar uma outra forma, uma forma de texto que é acadêmico, mas ela é menos conhecida, que às vezes as pessoas não falam tanto, que é o ensaio. Não sei se alguém já ouviu falar de ensaio como texto acadêmico, assim. Normalmente a gente pensa em ensaio e acha que é, sei lá, vai ensaiar para apresentação de dança, alguma coisa assim, né? Ensaio tem outro sentido aqui também. Vocês conhecem, não? Já ouviram falar? Pior que não, professor. Ah, tudo bem. Então, é por isso mesmo que eu estou aqui. Eu vou dar um toque, que é uma forma muito interessante, muito legal de ler. E assim, como diz um amigo meu, precisa comer muito arroz e feijão para poder a gente começar a produzir ensaios, né? Mas eu confio demais em vocês. Eu acho que aqui a turma é super, assim, é muito bom estar aqui com vocês. Eu sei que vocês são pessoas questionadoras, tal. E o ensaio ele é um formato legal para isso, né? O ensaio é um formato de texto que é mais livre, na verdade. Ele é um texto considerado acadêmico. Normalmente, quem se aventura a fazer ensaio são pessoas assim que têm uma formação boa, que tem gente que, enfim, estuda de modo aprofundado um determinado assunto, tal. Mas é um texto que assim, não tem um tamanho definido, né? Não existe um tamanho definido. Até preparei um resuminho, eu vou colocar para vocês verem depois, dando umas ideias básicas, assim, mas que não precisa, assim, não é tão rígido, né? Então, por exemplo, eu penso assim, que talvez para a gente fazer um ensaio seria alguma coisa entre 3 e 6 páginas de Word, pensando no espaçamento 1,5. Então, lembro, resumo uma página única, sempre, né? A resenha é, na média, 2 páginas, né? Pode até chegar a pegar a terceira página e tal. O ensaio, então, é um caminho, é um pouco mais extenso, né? Feito com parágrafos, tal, e é um texto que as pessoas às vezes entendem até como um gênero literário, né? Porque é um texto em que você se posiciona, né? Você tem um tema que você vai abordar e você vai falar sobre aquilo, colocando fortemente a tua opinião. Você vai se posicionar, né, sobre esse tema. E normalmente a gente faz, quando está escrevendo um ensaio, você pode fazer citações a trabalhos diferentes, né? Mas é até mais comum você citar de uma forma mais, assim, como eu vou dizer, mais livre. Você comenta, conforme a obra do autor tal, mas não é aquela coisa de ter que colocar a referência exata com o número da página, assim, não, é algo, é um pensamento mais livre, mais solto, né? Tem pessoas que fazem, inclusive, ensaios sem citar nominalmente outros autores, mas normalmente a gente até comenta, né? Normalmente você vai falar sobre as influências das leituras que você teve naquilo que você está, no teu pensamento que você está elaborando ali. Então, é um texto, um tipo de texto que eu acho muito bonito, é gostoso de ler. E alguns acadêmicos, né, algumas pessoas que são importantes, assim, já escreveram bastante no formato de ensaio. Eu gosto de citar, eu acho que não tinha como não falar, da escola de Frankfurt, que é o pessoal, são assim, os pensadores da teoria crítica. Não é assim um tema específico nosso da metodologia, mas é um pensamento crítico, é algo que eu acho que faz sentido a gente comentar, né, aqui com vocês, porque vocês são pessoas também que trabalham essa criticidade, né? Então, estou me referindo, por exemplo, ao Theodor Adorno, né, Marx Horkheimer e Walter Benjamin. Talvez são os 3 nomes assim que vêm mais à cabeça quando a gente fala de teoria crítica. Se você digitar no Google teoria crítica, provavelmente vão aparecer esses 3 nomes e alguns outros, né? Então, pela pronúncia, vocês já perceberam que é o pessoal da Alemanha, né? São alemães, mas enfim, que correram o mundo, né? Na época da guerra, inclusive na Segunda Guerra, foram para os Estados Unidos, tal. E eles questionavam algumas coisas, inclusive do meio acadêmico. Eles criam um instituto de pesquisa e questionam coisas, né? E então eles adotam esse formato mais livre, né? Para fazer as críticas mesmo deles. Aí, para poder dar um exemplo, porque assim, ficar falando, né, o que é um ensaio, não é algo que você não vai saber o que é simplesmente ouvindo, né? Então eu preparei um resumo
sobre isso, assim, umas pequenas palavras para definir, mas ainda não me satisfez. Então, tive a seguinte ideia. Eu coloquei para vocês no ambiente virtual, né, um link, está escrito lá, ensaio, apresentação e exemplo. Então, tem um texto bem curtinho explicando o que é um ensaio, né? E em seguida é o link para um site que está nascendo agora. A gente está acompanhando o surgimento desse blog aí, de teoria crítica, que envolve pesquisadores da USP, um pessoal de primeira mesmo. E aí nossa, fiquei feliz de saber desse trabalho do grupo e achei que era super legal fazer essa ponte, né, com vocês. Então eu trouxe para vocês um texto, eu acho que tem tudo a ver vocês lerem, assim, é um tema bem legal, porque ele casa, inclusive, com a semana que a gente está vivendo agora, né, o mês de março, a semana do Dia Internacional da Mulher. A gente sabe que é uma luta de todos os dias, né? As diferenças salariais, eu tenho lido sobre isso, né? Em algumas áreas até caíram, mas ainda tem ainda tem um gap aí, né? Então esse texto ele fala, é um ensaio, né? Escrito pela professora Cláudia Regina Lemes, aqui de São José, mas que pertence a esse grupo, né? Ela é doutoranda lá em São Paulo, na USP. E ela fala sobre a condição feminina duas funcionárias que trabalham com limpeza numa escola pública em São José, né? Então, fato real, ela partiu de uma observação de alguma coisa real que aconteceu, né? E aí ela analisa aquilo nessa forma de ensaio, lembrando das leituras que tem, né? Ela vai puxar um pouco para essa parte da criticidade, né? Mas no caso desse ensaio, ele parte de uma observação de algo, entre aspas, cotidiano, né? Uma situação realmente vivenciada há pouco tempo. Então, eu achei que era um exemplo muito legal para vocês. Ele é um tamanho curto, assim, deve corresponder a umas 3 páginas de Word, talvez 4. Mas está lá como link, então vocês vão clicar e vocês vão aparecer, vão ser transportados para esse link, para esse blog, né? Onde tem um campo para comentários, né? Então eu penso que se vocês, não é obrigatório, mas quem quiser, quem acessar lá, eu quero que vocês leiam para ver como é que funciona, tal, como é que é. Mas quem tiver vontade de comentar, eu acho que seria bem interessante. Eu tenho contato com o grupo, vocês podem comentar lá o que vocês acharam, né? Colocar a opinião de vocês e, se possível, até se identificar, colocar, eu sou da Univap, estou lendo aqui, achei interessante. E não tem problema nenhum de discordar, de dar novas visões, sabe? Isso que é o que se espera mesmo de um contato assim moldado na teoria crítica. Então essa é a primeira parte, né? Eu acho que só lendo mesmo para sentir, eu deixei lá para vocês, tudo bem? Essa parte do ensaio. Tem a segunda parte que é sobre pesquisa bibliográfica, e para isso eu tenho um artigo que está inclusive como é que eu vou falar, nas referências bibliográficas do curso, na bibliografia indicada do curso de serviço social, né, da nossa disciplina específica, tem esse artigo, né, tem alguns outros artigos além dos livros, mas esse aí está destacado lá, e então eu baixei, também está disponível na internet e tal, baixei o PDF, coloquei para vocês, mas esse artigo, que na verdade, colocar assim bem é feito mais ou menos em formato de ensaio, ele é um artigo um pouco mais livre também, então ele é um ensaio. Esse artigo ele é um pouquinho mais... ele tem 9 páginas, ele é um pouco mais assim discursivo, né? Então eu pensei em olhar esse texto com vocês, né? Eu estou com ele aqui no computador, ele está lá disponível, mas assim eu queria realçar algumas partes mais importantes, né? Principalmente agora que eu consegui descobrir essa coisa linda que é você poder usar marca-texto no PDF, né? Você sabe como é que é isso? Você pode editar, né, no PDF e realçar, né? Como a gente faz com a canetinha amarela, né? Então eu fiz isso, tá? Eu confesso que eu já tenho os riscos e rabiscos lá nesse PDF, que fui eu que fiz, né? E eu pensei em fazer essa leitura conjunta com vocês, super livres, como sempre serão aqui com a gente, para poder fazer os comentários. Vamos abrir então isso. Deixa
Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Share screen. Deve estar aparecendo, acho que é para vocês. Então, aqui a gente tem, esse é o artigo, né, que é indicado. São duas professoras da Federal de Santa Catarina. E o artigo, que é um ensaio, né, procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico. E o foco aqui é na pesquisa bibliográfica, né? Na verdade, a gente fala, e vocês, acho que pelo menos parte da turma, já deve ter alguma vivência, né, em fazer, ou se não tem, com certeza vai ter bastante ao longo desse ano, do próximo ano, vivência nas revisões bibliográficas, né? Você pesquisar um tema. Então, às vezes o professor não fala, às vezes o professor nem fala o que assim, faça uma revisão bibliográfica. Às vezes ele pergunta, você pode chegar na disciplina e o professor fala assim: daqui a 15 dias eu queria que vocês dividissem em grupo e cada grupo vai falar sobre um tema. E o tema de vocês é a economia solidária, outro tema, e vai passando os temas. Às vezes ele não fala essa expressão, né? Pesquisa bibliográfica ou revisão bibliográfica. Mas fica subentendido, né? A nossa disciplina é para poder enfatizar isso, esclarecer, explicar isso, né? Quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico, né, sobre qualquer tema que seja, né, seja por um professor, seja uma bolsa, ou o seu trabalho mesmo, né, tem um assunto que você precisa dominar para alguma apresentação e tal, é importante, né, fazer essa pesquisa, né? Você vai olhar a internet, livros, enfim. Hoje em dia, isso é muito fácil, é muito simples até. A quantidade de material que a gente tem à disposição é infinita, né? Antigamente era bem mais complicado. Às vezes você tinha que pedir na universidade, você queria um artigo, tua faculdade não assinava aquela revista e não tinha internet, então imagina como era complicado. Tinha que pedir para alguém tirar uma cópia em outra cidade, mandar, era muito louco. Hoje em dia está mais fácil, né? Mas desde sempre, né? Você vai fazer um trabalho acadêmico, espera-se que você leia o que fizeram outras pessoas que vieram antes de você, né? Como é que está o conhecimento geral sobre aquilo, né? O que a comunidade sabe, até o que a comunidade, como é que a comunidade se posiciona sobre um determinado tema, né? Então, acho que todo mundo já ouviu falar em revisão bibliográfica, certo? Podem escrever, comentar aí. Essa expressão vocês já escutaram, ou não? Que silêncio. Professor, o que o senhor perguntou? Eu perguntei se vocês já ouviram falar de revisão bibliográfica. Eu não, professor. Não? Tudo bem. Bom, começando do jeito mais simples, né? Revisão bibliográfica, basicamente, é aquilo que vocês já fazem, acho, intuitivamente, né? Quando alguém pede um trabalho para vocês, provavelmente vocês vão fazer o que o pessoal diz, aquela palavra horrorosa, né? Vão dar uma googada, vocês vão lá na internet, né? Às vezes, antes de procurar livro, você vai lá e digita aquelas palavras-chave, né? O título, tal tema, e vai procurar o que já existe, certo? Provavelmente, quando você faz isso, você vai caminhar você vai encontrar, às vezes, sei lá, centenas, milhares de resultados, e aí você vai ver os primeiros ali, vai ter, sei lá, um blog, um site, muitas vezes de jornal ou de revista, né? Aparece uma matéria da Folha, do Estadão, enfim, sobre aquele tema, você vai compilando isso e tal. E às vezes você acha PDFs, né? Normalmente, quando você tem artigos acadêmicos, de revista acadêmica, né? Eu estou publicando, por exemplo, numa revista que é a Revista Brasileira de Desenvolvimento, né? Que sai também com título em inglês, Brazilian Journal of Development. Aí você acha esses artigos, eles são sobre aquele tema que você quer, normalmente estão em PDF, você às vezes baixa. Eu, particularmente, não sou muito fã de ler online, quando tem a opção de baixar o artigo, eu acho mais confortável, mas aí é questão pessoal, enfim.
O importante, gente, é quando vocês fazem, então vocês já estão fazendo. Isso é uma pesquisa, já é, vamos dizer, é um começo de uma revisão bibliográfica, né? Você olhar para o passado, o que veio, quem veio antes já andou fazendo sobre isso, né? E é porque é a partir disso que você vai construir, de repente, um seminário, se você tiver que fazer um seminário e tal, você vai olhar o que já teve, né? Então, o que esse artigo está trazendo na verdade, duas coisas. Tem uma discussão, vamos dizer, mais teórica aqui dentro, está discutindo a importância dessa pesquisa, de uma pesquisa criteriosa, você ter critérios definidos. Por que eu vou pegar esse site, mas aquele outro ali eu acho melhor não? Enfim, definir critérios, seguir critérios, né? E aí vai ter a parte prática também de dar umas dicas, né, de como a gente pode de fazer, né, dimensões que a gente pode adotar nesse trabalho, né? Então eu vou descendo aqui, eu vou comentar só as partes mais importantes assim da discussão e a qualquer momento vocês podem interromper aqui, fazer comentários quando quiserem. Deixa eu seguir aqui. Então, a pesquisa bibliográfica. Aqui tem você vê que isso aqui sai numa revista acadêmica, né? Então ele tem um resumo, tá vendo? Isso aqui é um resumo acadêmico. Parágrafo único, veja. E como acontece em muitas revistas científicas, você tem embaixo o abstract. O que é o abstract? É o resumo de novo, só que em inglês, né? Então, quase todas as revistas, inclusive, se não me engano, a revista da Univap, já faz algum tempo que está assim, você tem o título, tem o resumo, daí tem as palavras-chave, olha lá, que a gente está vendo aqui, né? Palavra-chave. Depois você tem o título em inglês e o abstract, que é o resumo em inglês, né? E aí as keywords, que são as palavras-chave em inglês, tá? Então, isso aqui é a introdução aí, né? Aí em cima tem o nome das autoras e tal. As revistas, eu vou aproveitando para dar esses toques, né? As revistas, em geral, colocam, quando publicam um artigo, que a data que foi recebido o artigo, a data que foi publicado. Então, esse aqui demorou um pouquinho mais de 2 meses para sair. Esse mundo acadêmico, gente, tem isso, viu? Às vezes você faz a pesquisa em 2020, você manda para a revista em 2021, às vezes o artigo sai em 2022. Acontece, o tempo editorial é uma coisa meio complexa, mas enfim. Então, a introdução, aqui vai falar do conhecimento humano, como a humanidade se desenvolve dentro disso. Cita Marlene Chauí, já estou vendo aqui, né? Está falando da pesquisa bibliográfica. Então, o que essas moças querem dizer para a gente é que revisão bibliográfica é essa coisa mais solta que você faz, e a pesquisa bibliográfica, se eu usar essa expressão, significa que você adotou critérios, que você foi mais formal, né? Mais sistemático, mais organizado, né? Então, o que elas falam aqui nesse balão que você vê, não pode ser aleatório, né? Beleza. Eu vou ler os amarelinhos que eu marquei, ó. A revisão de literatura, que eu comentei, é um pré-requisito para qualquer pesquisa. Você vai fazer uma pesquisa sobre um tema, você vai dar aquela revisada, vai olhar o que já existe, né? A pesquisa bibliográfica é um modo mais aprofundado de fazer isso. Então, você vai ter critérios mais específicos, né? É muito importante delimitar os critérios, os procedimentos e deixar isso claro. Ó, a nossa pesquisa, a gente fez isso, isso, isso. Por exemplo, excluímos dissertações de mestrado e tese de doutorado. Nós optamos por olhar apenas jornais e revistas acadêmicos. Então, você vai escrever que já é um filtro que você está fazendo, né? O tipo de publicação, né? Ou então, buscamos manuais disponíveis na internet. Aí é muito específico. Você vai anunciar o que você está fazendo, né? Todo objeto de estudo, né? Quando você define, aí você vê que elas estão falando de algo mais teórico, né? Mas qualquer tema que você pense é um tema histórico. Ele está determinado temporalmente, ele pode ser transformado, né? Está em evolução, né? Então, a contextualização histórica é algo interessante. Até por isso que é bom a gente ver o que fizeram os que vieram antes, né? Ok, outra coisa, o objeto de estudo, ele tem consciência histórica, não é assim, não é você que diz que aquilo é histórico, né? Porque isso aqui é muito importante para mim.
Não, é a totalidade dos homens, quer dizer, as pessoas, isso é um conhecimento que se reconhece, né, por uma comunidade como algo histórico, né? Também, e esse é um ponto bem interessante que a gente no serviço social discute, né? Inclusive tivemos uma reunião ótima com o professor Marcos Valdir essa semana, é a questão ideológica, né? Até mesmo, vamos dizer assim, política no sentido mais bonito, mais amplo do termo. Não tem nada a ver com partido, isso que eu estou falando. É que um objeto, a escolha de um objeto, ela é ideológica, de um objeto de estudo, a escolha de um tema, ela é ideológica, né? São interesses e visões de mundo historicamente construídos, né? Que você está trazendo ali, né? E além disso, você, quando você está preparando algo, você às vezes se submete ou resiste, né, aos esquemas de dominação vigentes. Então você vai apontar, olha, isso aqui vai ter a visão crítica já aparecendo, né? Falou de visão crítica, quer dizer, você naturalmente tem uma ideologia ali, né? Tem o seu pensamento. Outra coisa, e que eu acho que isso aqui vocês vão gostar, né? O trabalho no serviço social, essas moças, as autoras são do serviço social, né, dessa área, é um trabalho essencialmente qualitativo, né? Eu estou falando isso, eu sou professor de estatística, de matemática, né? Cálculo, então eu gosto muito de número. Mas o que se compreende é que quando você vai fazer uma pesquisa aprofundada, ela, ainda mais na área social, ela vai necessariamente além dos números, né? Então vai ser uma pesquisa qualitativa, né? Ok, é mais rico isso do que ficar simplesmente, deu tanto, deu 15, o outro deu 18, o outro é melhor. Isso não é uma pesquisa assim profunda, né? Muito bem, a pesquisa se constitui uma atividade científica, né, que vai indagar a realidade, a sociedade, vai procurar reconstruir isso, né? Alimentando a atividade de ensino, tem um caráter educativo na pesquisa, né? A gente aprende, mas é importante que você comunique isso de modo que outros aprendam também, né? E aqui é um ponto de vista que eu acho que também casa bem com o serviço social, é que um trabalho de pesquisa vincula pensamento e ação. Não dá para fazer um trabalho só teórico, né, gente? Eu pesquisei a evolução do conceito, sei lá, de igualdade social ao longo do tempo. Beleza. Você vai fazer lá, procura várias referências, vai escrever, mas, em geral, quando você pensa num trabalho nessa área social, você vai buscar propostas, né? Como que isso vem sendo alterado e como que pode e deve ser alterado, né? Então, tem essa dimensão também. Muito bem. Aqui, de novo, esse é um escrito que ocorre no modo espiral, que eu costumo brincar, né? Ela fala, daí avança mais um pouco, daí relembra aquilo. Então, aqui reafirma o caráter, a importância de definir os métodos, os procedimentos, os critérios, né? Inclusive detalhando as fontes, né? Da onde que você tirou essa informação? Isso é muito importante. Bom, num trabalho, né, no percurso metodológico, o primeiro passo é esse, é você expor o método, né? Nesse caso aqui, elas colocam assim, a pesquisa que dá base a este artigo, esse que nós estamos lendo, tem um método dialético como lente orientadora do processo. Então, elas apresentam isso, né? Estão dizendo, método dialético. O que é isso? É um método que se baseia na discussão de pontos de vista divergentes, necessariamente divergentes, é dialético, né? Mais de um ponto de vista que você está trazendo ali. A ideia da dialética tem uma raiz hegeliana, né? A gente pode lembrar do Hegel, mas eu estou falando e estou pensando assim, me divertindo aqui, pensando que vocês comentaram do professor Maurício, e de repente essa aula está meio com cara de Maurício aqui, porque tem essa dimensão filosófica, né, do método dialético, né, que Hegel fala da tese, da antítese, né, dos pontos de vista contraditórios, e daí surge uma síntese. Essa síntese, gente, não é um final feliz, essa síntese é um começo de uma outra coisa, então é um método dialético. Está sempre aberto à discussão, tá? E que é um método que é adotado por Marx, né? Marx aproveita isso, de certo modo inverte, porque ele dá prioridade para a vida prática, para as condições
concretas de existência, né, na realidade, quanto o Hegel era mais teórico, né? E Marx inverte a equação, fala, não, peraí, a prioridade nossa é a gente ver como é que estão as coisas, né? A partir daí a gente vai estabelecer. Muito bem, o método dialético, como vocês já entenderam, vai ter uma reflexão crítica, é um olhar crítico, né? Então você parte de conceitos, mas você vai reavaliar. Muito bem, olha aqui, ó. Vamos olhar esse balão aqui, o conhecimento da realidade, né? Não é a simples transposição da realidade para o pensamento. Ao contrário, é a reflexão crítica que se dá a partir do conhecimento, e isso, essa reflexão crítica, ou seja, você vai se opor a certas coisas ali, vai criticar, e você vai construir, então, uma síntese, né? Um concreto pensado. Muito bem. Tá, já comentei essa parte. A pesquisa bibliográfica, ela tem uma vantagem, acho que é inegável, né? Pesquisa bibliográfica, pesquisar Bíblia, né? Gráfico, registros escritos, basicamente é isso. Você vai pesquisar registros escritos. E hoje em dia a gente pesquisa, inclusive, vídeos disponíveis na internet, eventualmente, dependendo do assunto, iconografia, ou seja, figuras, quadros, né? Imagens, isso pode fazer parte do trabalho de vocês, né? Eu, por exemplo, tenho um trabalho em andamento que eu estou analisando a figura da mulher nos livros de Pulp Fiction, nos livros policiais ao longo das décadas, né? Como é que a mulher era vista como objeto em muitas situações, né? Então a gente está avaliando isso. Aí eu preciso fazer uma pesquisa que envolve elementos gráficos, mas envolve capa de livro, não necessariamente conteúdo. Eu estou avaliando aquelas capas aí. Bom, então, a gente vai definindo os critérios. A pesquisa é um estudo teórico e permite, quando você fala de pesquisa bibliográfica, significa que você não vai escrever somente aquilo que você vivenciou na prática. Fui no campo, entrevistei pessoas, isso é outra coisa, né? A pesquisa bibliográfica fui à caça das leituras, eu li, estudei sobre isso, né? E como você está fazendo um trabalho essencialmente de leitura, então, ainda mais com a disponibilidade que a gente tem hoje de material, né? Então, significa que é um método poderoso porque permite utilizar e juntar no seu trabalho coisas que foram produzidas em lugares e épocas diferentes. Alemanha, Inglaterra, enfim, Brasil, você pode comparar a América Latina com a Europa. Então, você traz isso através de uma pesquisa bibliográfica. Você pode fazer isso. Lembrando, não é simplesmente fazer uma listinha, sempre tem um olhar crítico, né? Muito bem. Documentos escritos, manuais, guias, às vezes até manuscritos, né? Bom, elaboração do projeto de pesquisa, a gente vai, aqui é a parte que a gente escolhe o assunto, que a gente define qual o problema, qual a pergunta que a gente quer abordar, e a gente elabora o plano. Gente, essa é uma aula 2 em 1, porque eu estou falando da pesquisa bibliográfica, mas tudo isso pode e deve ser aproveitado na hora que vocês forem fazer os projetos de vocês, de TCC. A gente vai discutir bastante isso, mas aqui é um começo, né? A gente vai investigar as informações contidas na bibliografia, né? Vai buscar soluções. A gente tem uma pergunta, a gente vai ver o que fizeram para responder aquilo, se é que já fizeram alguma coisa, né? Aí, depois disso, a gente vai analisar essa documentação que a gente colheu, com os critérios que a gente definiu, vai ver, vai tentar explicar o que se obteve, né? E a gente faz a síntese, então, desse material que a gente leu, o que aprendemos com isso, né? Muito bem. A coleta de dados, né? Tem vários parâmetros aí que a gente utiliza. Eu vou coletar, ou seja, eu vou compilar escritos, artigos, textos, ensaios, né? Matéria de revista, de jornal. Bom, primeira dimensão, você pode pensar no parâmetro temático, ou seja, você vai pesquisar o tema, palavras relacionadas com aquele tema, né? Beleza. Palavra-chave que a gente fala, né? A outra tem um parâmetro linguístico, né? Você vai pegar expressões, avaliando ali. Será que você vai fazer um trabalho só com texto em português? Muitas vezes, sim, mas tem situações em que você vai aprofundar e você vai buscar referência em inglês também. Tudo isso você tem que explicar. Ó, vamos adotar como filtro somente aquele material publicado em português. Isso é uma coisa, né? Ou, se você for adotar outras línguas, você vai escrever.
as principais fontes. Então, você vai dizer, a pesquisa foi feita em livros, a pesquisa foi feita só em periódicos. Você sabe o que é um periódico? Não, gente, desculpa, eu estou falando aqui, eu não sei se eu já falei antes essa palavra. Periódico, gente, é basicamente qualquer tipo de publicação que ocorre num intervalo de tempo definido. Então, a Folha de São Paulo é um periódico diário. Ela sai em períodos de, né, todo dia. O jornal local, o jornal Vale, ele é um periódico semanal, ele está saindo só aos sábados agora, né, essa questão da pandemia. Como revistas, né, tem revistas que são semanais. Tem outras revistas, como aquela revista Caros Amigos, Fórum, são revistas periódicas, mas são periódicos de base mensal, um por mês, né? Quando a gente fala de periódico na pesquisa acadêmica, gente, normalmente nós não estamos falando da revista Veja, tá? A revista Veja ela é boa para fazer papel machê, é ótimo. Mas para fazer pesquisa aprofundada, a gente vai buscar revistas acadêmicas, né? Revista de serviço social, revista de saúde. Então, a gente vai buscar essas revistas científicas, né? Então, são periódicas, né? A revista Univap é periódica. Só que a revista Univap tem um período, né, uma periodicidade semestral. Sai um número a cada 6 meses. A gente está trabalhando nisso. Esse ano parece que vai mudar. Eu acho que eles vão ter uma periodicidade diferente. Talvez a gente tenha até 4 edições. Então, vai ser trimestral, se der tudo certo. Então, a gente vai definir se vai pesquisar somente em periódicos, se vai pesquisar somente em livro, ou em teses e dissertações. Tem gente que aceita tudo, vai lá, faz a pesquisa e coloca tudo. Tem gente que fala assim, vou fazer a pesquisa, mas eu vou filtrar, não aceitando o material proveniente de blogs. Por que as pessoas falam isso? Porque o blog é uma coisa mais pessoal, às vezes a pessoa escreve sem ter total confirmação, você não conhece. Então, é uma possibilidade de critério. Não, a gente não vai usar blog, né? Mas, assim, em geral, a pesquisa bibliográfica mesmo admite material de várias fontes diferentes. Não dá para fazer, gente, um trabalho de serviço social olhando somente livro. Não dá. Mas também não é legal a gente fazer um trabalho só com site de internet, mesmo que sejam revistas periódicas, tal, respeitadas. A gente tem certos conhecimentos básicos de livro que são importantes. Então, a gente vai agrupando, vai compondo isso caso a caso. Vai depender, muitas vezes, esse caminho, os detalhes do caminho, a paisagem do caminho, vai depender do tema que vocês vão abordar, né? Muito bem. E um ponto que é super importante, é um critério, é um parâmetro que a gente chama de parâmetro cronológico. Ou seja, você vai estabelecer uma janela, um intervalo de tempo para a sua pesquisa. Então, assim, vou fazer a pesquisa coletando os materiais publicados nos últimos 3 anos sobre aquele tema. Então, você vai lá e faz esse filtro. Você achou um monte de artigo, mas você vai considerar para análise somente aqueles naquele intervalo, tá? É claro que a gente não pode fazer um intervalo muito pequenininho, porque fica pouca coisa, mas é interessante que tenha uma delimitação, né? Fala, não vou pegar tudo, né? Não, é bom a gente ter uma janela, um intervalo aí definido. Então, vocês vão escolher isso e tal. No caso da pesquisa, está falando da importância da leitura, né? Eu vou terminar de falar essa partezinha aqui desse artigo e depois a gente pode fazer uma pausa para tomar uma água, se vocês quiserem, tá? É só para a gente não interromper aqui assim. Então, tem a leitura de reconhecimento. A leitura, gente, o processo de ler esses artigos, depois que você já selecionou, né? Já tem o critério. Primeiro, você pode fazer uma leitura por alto, por cima, você olha o título, o resumo, você tem aquele panorama geral. E essa primeira leitura, normalmente é uma leitura explorativa, leitura de reconhecimento, ela vai ajudar a filtrar, vai fazer a seleção, né? Isso aqui não dá, isso aqui sim, isso aqui não. Isso aqui é outro assunto, eu me confundi, você tira ele lá, tal. A leitura exploratória é um segundo olhar, onde você vai vendo as informações ou dados, daqui você vai ver palavra-chave, enfim, né?
Em seguida, você pode ter um olhar mais específico, mais detalhado, que é uma leitura mais seletiva, né? Então, normalmente, quando chega nessa etapa, você vai fazer o que eu gosto de fazer, o que vocês estão vendo na tela. Eu vou começar a grifar as partes importantes, né? Eu já selecionei os artigos e agora eu vou olhar dentro dos artigos os trechos que são relevantes para a minha pesquisa. É a leitura seletiva. Por fim, a leitura crítica, né, reflexiva e crítica, que é feita sempre nos textos considerados definitivos, e já é para você, enfim, ler o que se falou sobre aquilo, já procurando se posicionar, né, responder, colocar esses pontos de vista no seu trabalho, né, de modo crítico. A leitura interpretativa, então é uma sequência, né, uma aproximação que você vai lá olhando. Então, você nunca simplesmente pega um texto, já li, acabou. Não é assim que funciona, né? Começa, olha, né? Como diz o pessoal, eu falo para a criança, né? A criança não sabe ler ainda, mas ela vai folheando o livro e vendo as figuras. É uma primeira leitura, não é? Isso é leitura. Então, é um pouco por aí que eu estou falando, né? É esse olhar que vai se aproximando aos poucos. Peraí que alguém fez um comentário aqui, eu quero acompanhar. Não é isso, é isso, é. Então, a pessoa já está lendo, né? Beleza. Aí a gente, depois disso, de todo esse trabalho que já vocês percebem que como ele já tem dimensões, camadas de profundidade, você já percebe que é uma pesquisa mesmo, né? Aí você vai investigar as soluções, né? O que aparece, e aqui tem gente que faz, por exemplo, quadros ou tabelas, né? Então monta lá uma tabela e vai colocando as principais ideias, tal, vai organizando desse jeito, pode ser. Normalmente quadros ou tabelas. Eu tenho até exemplos, depois eu posso mandar uma. Vou ver se eu acho um exemplo legal para vocês, de trabalho recente que andei fazendo. Bom, aqui tem um roteirinho de leitura que, assim, basicamente são as coisas que você observa na obra. Então, primeira identificação, qual é a revista, qual é o ano, né? Quem foi, quem são os autores, o local onde foi feito. Gente, um artigo que fale sobre serviço social no Brasil, ele claramente vai ter um ponto de vista diferente de um artigo que é feito sobre serviço social na Finlândia, no Canadá, enfim. São outras demandas, né? Muito bem. Aí você vai olhar a caracterização da obra, ou seja, vai ver tema central, objetivo, quais os conceitos, o referencial teórico, né? Então, é a parte que você está caracterizando, você está entendendo qual que é o campo dessa obra, né? As contribuições da obra para o teu estudo. Então, você começa a registrar. Tem gente que tem por exemplo, eu estava ontem falando com uma moça que ela pegou um artigo e começou a escrever, sabe, rabiscar com a caneta e tal. E é isso mesmo, a gente vai lá e vai colocando, fazendo as nossas anotações, muitas vezes em cima do próprio material original, né? Tá. Que mais que eu queria destacar? Esse processo... eu comentei já, que é um processo circular. Você vai olhando, depois você volta, olha de novo, né? Isso é legal, viu, gente? Inclusive, pelo fato de que, às vezes, na nossa ansiedade de produzir conhecimento e tal, você deixa passar coisa. Você começa a grifar, de repente você grifa uma, duas frases, acabou. Quando você vai olhar de novo, nossa, não tinha reparado, mas aqui explica aquela parte. Então, tem isso também, né? As aproximações sucessivas, né? Muito bem. Outra coisa que é interessante comentar é a questão dos procedimentos, dos critérios que a gente define, que eles podem mudar ao longo da trajetória. Por exemplo, eu estava semana passada, conversando com um grupo de pesquisa e resolveu-se analisar, enfim, questão ambiental, preservação ambiental na região. Só que a gente escolheu a palavra-chave, fez a pesquisa e deu, não lembro lá, 8.000 trabalhos. Gente, não tem a menor condição de trabalhar com 8.000 trabalhos. Então, o que a gente vai fazer? Então define, então muda. Em vez de fazer isso, a gente vai mudar as palavras-chave, vai colocar, acrescenta aí Vale do Paraíba. E aí a gente foi. Em seguida, a gente acrescentou um filtro, acho que de 2 anos. Aí a gente chegou num corpo lá de 20 e poucos textos, aí sim, nós vamos aprofundar, né? Ou seja, você tinha um procedimento inicial, um critério,
começou a pesquisar e viu que precisava mudar o critério. Gente, não vai para o inferno, não é pecado, não, sabe? É parte fundamental do trabalho. A gente está fazendo, está avaliando, né? Ah, se não deu certo, vou tentar de outro jeito, tal. Terceiro passo, apresentação do percurso. Então, deixa eu seguir aqui. O detalhamento da investigação, né? Que aqui, na verdade, é quando você vai explicar, né? O levantamento do material bibliográfico, o teste do instrumento é quando você tem um quadro, uma tabela, às vezes até um questionário e tal, você vai preenchendo, ver se funciona aquele jeito de agrupamento que você criou, né? Eu vou agrupar por ano ou eu vou agrupar por palavra-chave, então você vai testando e vendo como é que é melhor. Muito bem, o levantamento do material já passamos, testou o instrumento, a classificação. Uma coisa legal, às vezes a gente adota uma classificação. Imagina que você já fez a pesquisa, já teve os critérios e você chegou em 22 artigos, né? Você vai estudar aquilo e vai entender. É comum também você ter aquele olhar de agrupar. Olha, esses 3 aqui falam do aspecto financeiro. Esses outros 5 aqui falam do aspecto político desse tema. Então, você pode fazer isso, você pode ir agrupando, né? A gente chama de eixos temáticos, ou aqui no artigo, grupos temáticos, né? Então, essa classificação é interessante, ajuda depois você a escrever, né? Beleza, levantamento das informações, já comentamos um pouco isso, análise explicativa, né? Você vai apresentar os dados em categorias. Aqui, quando você tem essa parte da análise explicativa, é quando você vai colocar no teu texto, às vezes, né, citações daqueles artigos. Conforme Moreira escreveu em 2013, aí você põe uma frase dele lá que é importante para o teu trabalho. Se você fizer isso, claramente você vai usar aspas, né? Você vai dizer o autor, né? Colocar tudo direitinho, fazer referência, né? Mas você pode fazer isso. Por fim, você vai sintetizar isso nas tuas soluções aí, né? Então, é o teu olhar, né? As publicações, caracterização do objeto de estudo utilizando as publicações. Sim, quando você chega nesse momento da síntese, o momento da análise mais profunda, ninguém te proíbe de trazer outras referências. Então, você está lendo lá sobre a questão social, o índice de mamografia nas mulheres do Vale do Paraíba pela região, pela classe social, né? Beleza, você selecionou os artigos, mas na hora da discussão, você pode trazer outros autores clássicos, enfim, ou de outro, né, de temas correlatos, mas que são importantes para a tua explicação, enfim, para a tua interpretação. Então, não tem problema nenhum, tá? Você faz isso. A conclusão deste trabalho aqui é: não dá para deixar o acaso. Deixa aí ver o que aparece, pega os 3 primeiros. Não é assim, né? A pesquisa bibliográfica requer método, esse é o grande lance, né? Muito bem. Esse olhar crítico faz a diferença entre uma coisa que é uma simples revisão, entre aspas, e uma pesquisa bibliográfica aprofundada, né? Tá? E é um procedimento interessante quando são temas mais difíceis de você achar. São temas pouco explorados, às vezes ninguém fez, você não sabe de nada daquilo, não conhece ninguém que trabalhou com isso. Aí você faz a pesquisa bibliográfica mesmo. Você vai pesquisar, não, peraí, vou olhar no mundo inteiro, enfim, vou procurar em inglês também. Você vai atrás, né? Então, é um recurso que eu acho bastante poderoso, né? Agora, com isso a gente termina essa parte. E uma coisa curiosa é que algumas revistas, é uma questão meio polêmica, tem revistas que não aceitam artigos que sejam feitos somente lendo outros artigos. Tem revistas que não querem que você publique somente uma revisão bibliográfica. Está escrito na revista, né? Não aceitamos revisão bibliográfica. Porque normalmente eles estão querendo dizer desses trabalhos em que as pessoas não têm tanto critério, não têm tanto esse olhar crítico, né? Então, a criticidade é algo fundamental que vai dar qualidade para o seu trabalho, né? Mas, basicamente, é isso que eu queria falar nesse momento. E eu também comecei a falar com vocês semana passada sobre o currículo Lattes. Eu acho que talvez agora
a gente pudesse visitar lá o site, né? Para ver se está em ordem, que a gente mostrou a semana passada. Deixa eu só ver se eu consigo acessar. Não, vamos que vamos na raça. Ó. Aproveitar que não está chovendo, né? Por enquanto está em ordem, acho que dá para a gente acessar. Deve estar aparecendo na tela aí para vocês, né? A página do CNPq, acho que é isso, né? Espero que esteja aparecendo aí. Então, aqui no endereço, olha, inclusive eu já coloquei ali no ambiente virtual para vocês, http:// aí tem lattes com 2 T's, lattes.cnpq.br. Então, estou copiando aqui, já está lá para vocês disponível, mas mesmo assim eu vou também colocar no chat, porque, enfim, acho que é legal. Ou pelo menos estou tentando aqui. E esse vai ser o endereço que vocês vão usar para acessar essa página, que é a página inicial do sistema Lattes, da plataforma Lattes de currículos, né, que eu comentei semana passada. Muito bem. Quando chega aqui, vocês têm 3 opções principais nos currículos, tá vendo? Currículo Lattes. Aí tem lá, buscar currículo, quando você quer pesquisar o currículo de alguém, né? Algum professor, enfim. Atualizar currículo, isso é para o cara que já tem o currículo, que já está com as coisas lá, e de repente sai um artigo novo, ou aprovou um projeto, ou mudou de emprego, enfim, sei lá. Ele vai clicar no atualizar currículo, vai digitar a senha dele, pessoal, e vai acertar isso, né? Beleza. E tem o caso do clique, que é o de vocês, eu acho, da maioria de vocês, que é cadastrar novo currículo. Tá vendo aqui? Eu estou passando com o cursor em cima. Então, vamos experimentar isso, porque eu cadastrei o meu currículo não é novo, o meu currículo é velho, né? Então, eu vou ver como é que está hoje isso. A gente vai compartilhar isso. Estou clicando agora, ó. Pelo que eu estou vendo, ele vai abrir uma outra aba, né? Vai abrir uma aba aqui lateral, e vai aqui, bom, e aí você começa o currículo, tá vendo? Então, essa é a cara vamos dizer, do site, aí vai aparecer escrito CNPq, né, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, aqui no Centro Currículo Lattes. Aqui no lado tem a questão da língua, que você vai deixar português mesmo, né, mas tem a fonte que você pode aumentar ou diminuir, né, beleza, contraste. E vamos lá, o que a gente precisa para começar o currículo Lattes, né? E por que eu estou falando do currículo Lattes? Já expliquei semana passada as importâncias, a relevância desse currículo, desse tipo de currículo. É um sistema padronizado, né? E aí a gente vai começar, né? E também tem uma outra importância dentro da nossa disciplina, porque para incentivar vocês, aquele incentivar de professor, né? Sabe como é que é? Entre aspas. Para incentivar, eu vou colocar como tarefa fazer o currículo Lattes. E essa tarefa vocês vão ter 2 meses para fazer, então não precisa ficar desesperado, mas vai aos pouquinhos, né? Então, vamos lá, então você clicou lá, cnpq.lattes.br, foi no criar novo currículo, né? Aí tem lá, país de nacionalidade, então todo mundo eu acho que vai ser Brasil, né? O e-mail, aí você vai digitar aqui do lado de novo o e-mail, vai confirmar o e-mail. Aí você vai criar uma senha, né? Aí você vai repetir a senha que você criou, esse é o padrão, né? E em seguida, como em vários campos do CNPq, vai aparecer aquele recurso da imagem para você digitar os caracteres, né? Então aparece lá, cada hora que você carrega o sistema, ele vai aparecer uma coisa diferente. Então deixa eu dar uma atualizada, ver se ele muda aqui, ó. Eu vou atualizar a página, tá vendo? Já mudou aqui, né? Então, você preencheu o e-mail, senha, país, e vai digitar os caracteres. Eu não vou fazer isso agora, porque eu não quero cadastrar um segundo currículo, tá? Mas você vai digitar isso aqui embaixo, vai seguir uma setinha, que é o próximo, aqui, próximo, né? Na hora que você clica o próximo, você vai entrar no segundo campo, onde vai ser
você vai partir para o que aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Primeiro é o cadastre, é onde a gente está agora. Aí você vai para a informação pessoal. E aí vai ser nome, né, nome completo, enfim, data de nascimento, outras informações, vínculo empregatício, alguma coisa assim, deve ter. Informações pessoais. Telefone, se não me engano, não fica disponível, fiquem tranquilos, mas é para eles cadastrarem. E aí, sempre assim, né? Lá embaixo, próxima. Terminou aquilo, próximo. Endereço e contato, aí tem o endereço, né? Vai pedir o CEP, provavelmente, também, porque ele vai recuperar o endereço. Aí que começa a brincadeira, né? Depois disso, você vai para a quarta tela, que é a formação acadêmica. Aqui vocês vão escrever, então, tudo que vocês já fizeram na vida. Pode colocar colégio também, né? O pessoal que é mais novinho, tá começando carreira, bota lá o colégio e tal. Aí vai dizer que ano que entrou, que ano que saiu, você vai preenchendo isso aos pouquinhos, né? Vai lá, coloca... a formação acadêmica vai aparecer, por exemplo, eu acho que aqui nessa quarta tela tem um campo que aparece as línguas. Então tem lá português, inglês, francês, espanhol, um monte de língua. E você vai dizer, acho que não sei se é um X, ou você vai classificar ali se você domina perfeitamente, se você tem conhecimento razoável. Você vai cadastrando isso, tudo vai ficar registrado no teu currículo, né? Muito bem. Depois vem a atuação profissional, então as coisas que você faz, projetos, né, as atividades. Aqui na formação acadêmica você pode colocar que vocês estão fazendo a graduação, né, em serviço social, em andamento, tem esse esquema lá de colocar. Então, atuação profissional, tudo que vocês fizeram, área de atuação, palavra-chave, enfim. Então, ele é um currículo autoexplicativo, ele é tranquilo de fazer. Só que é trabalhoso, são vários campos. Quando você entra em atuação profissional, tem um monte de sub-áreas, né? Na área de atuação tem um monte de subtópicos ali. Então, a gente faz um pouquinho por dia. Por isso que eu estou falando do currículo agora em março. Você fala, pô, professor, mas tem um semestre aí bastante. Mas é legal começar, porque aí você vai sem sofrer, você vai de vez em quando tal, e vai ficando legal, aquela cara de currículo legal, assim, é gostoso de fazer, né, aos poucos. É ruim de deixar para a última hora, né? Tá? Então, beleza. Eu acho que eu queria que vocês começassem a fazer, né? Porque aí também vai ser o momento que provavelmente vão pintar algumas dúvidas que fazem parte do jogo. É assim mesmo, né? Ah, professor, eu não entendi tal coisa, né? E beleza, vocês podem trazer para as aulas, próximas aulas, e a gente vai conversando o que precisar, tá? Muito bem, eu vou fechar essa, que na verdade me interessa aqui, o buscar currículo, né? Por quê? Para a gente ver os campos, olhar um pouquinho mais em detalhe, os campos que aparecem, né? Deixa eu só... Tá, vou lá no buscar currículo, abrir uma nova... Opa... Tá querendo... Isso, abriu. Aí tem lá o campo de busca. Normalmente o padrão é dizer o nome, né? Você procura pelo nome. E aí você põe o nome. Ó, por exemplo, aqui já tem Paulo Roxo Baja, meu nome. Quando vocês entrarem nesse campo de buscar currículo, o padrão, vê o que aconteceu, eu não mexi em nada, já estava clicado aqui o nome, né? E está clicado aqui doutores. Por quê? Enfim, é o padrão lá do sistema, ele fica preparado para quem quer procurar doutores. Se você, no caso de vocês não são doutores, acho ainda, não sei, e aí vocês vão fazer o tiquezinho aqui no demais pesquisadores, se vocês quiserem procurar outras pessoas, né? Porque se você fizer só no doutores, só vai aparecer de resultado quem tiver doutorado mesmo. Aí você pode criar, aí tem a nacionalidade, vamos colocar nacionalidade brasileira, tipo de filtro, você quer bolsista, quer pesquisar somente bolsista, quer pesquisar somente quem fala um idioma específico, tal. Esse aqui eu não costumo usar, mas tem vários filtros aí, atividade, orientação. Vou deixar só o nome completo e doutores. E vou clicar no buscar. Pronto, né? Apareceu o nome e tal. E aí, quando você clica no nome que você encontrou, vai abrir um resumo. Veja que não abriu o currículo inteiro,
né? Ele abre um resumo da pessoa e tem alguns links. E aqui, ó, tá aparecendo, deve estar para vocês também. Vocês estão vendo isso tudo que eu estou vendo aqui da pesquisa? É complicado, né? Sim, professor. Tá, beleza. Aqui no cantinho tem uma tecla azul, abrir currículo, né? Então, você vê de cara somente o resumo. Aí você vai no abrir currículo. Logo, logo, vocês vão ter o de vocês aí. Vai ser ótimo a gente poder olhar. Então, tá aqui. E vocês vão poder passar o link, enfim, para as pessoas que precisarem. Então, o resumo tá aqui, é aquela sequência, tá vendo que vocês viram nas telas quando você vai fazer a primeira parte, a identificação. Essas outras coisas eu vou explicar depois, são links que você... O ORCID é um outro sistema de identificação que vai gerar para você um número, um código aí. Não é obrigatório fazer isso, tá? Essas coisas aqui você não precisa preencher no começo, não, tá? Aliás, gente, a dica é, no começo, vai preenchendo primeiro o que é mais fácil, tá? Faz um esqueleto ali, vai... Endereço profissional, formação acadêmica, ó, daí tem lá. O currículo vai mostrar... Deixa eu me lembrar. Formação acadêmica é colégio, graduação, mestrado, doutorado, né? E depois tem uma outra seção aqui, que é o pós-doutorado, ele vai diferente, vai à parte. Depois disso, todo o restante, cursos livres, toda aquela coisa vai entrar na formação complementar, tudo que você já fez de curso, né? Atuação profissional, gente, você vai colocando aos pouquinhos. As disciplinas que você já ministrou, quem é professor, enfim, tem várias coisinhas. Então, é só um olhar meio por alto. Linhas de pesquisa não precisa agora, projeto não precisa. Aqui, tudo isso vai aparecer como possibilidade. Em princípio, vocês não vão preencher nada no começo, isso aqui a parte vocês podem pular. É quando você é revisor de revista, sabe? Revisor de periódico. Agora, você já sabe o que é periódico, né? Então, revisor de periódico é aquela pessoa que corrige o jornal. Então, chega um artigo na revista Univap, de vez em quando eu recebo um e-mail, professor, por favor, avaliar o artigo, né? Então, eu sou revisor daquele jornal, de vez em quando pedem meu serviço, né? Os idiomas aqui, inglês, compreende bem, espanhol, francês. Tem gente que coloca português também, não é proibido, né? Que português a gente espera que todo mundo saiba bem, né? Mas tem gente que coloca para dar aquela impressão, né? Aí tem uma seção de prêmios e títulos, se tiver alguma coisa. Aqui vem, acho que a parte principal para o pessoal da academia, que são os artigos em periódicos. Aqueles artigos que você publica em revista. Então, tem lá vários deles com alunos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estou quase... eu acho que é ver esse aqui. Esse aqui, ó. Esse artigo de 2019 é um artigo que foi feito a partir de um projeto que envolve um pessoal do serviço social. Depois eu vou ver se eu baixo e mando isso para vocês. Enfim, são os artigos, você vai cadastrando, é autoexplicativo, né? Você vai lá, abre um campo, um novo artigo, né? Vamos fazer esse teste, peraí, deixa eu ver aqui. Se eu for aqui em cima... não, esse aqui não tá. Porque esse aqui é só para... A gente só fez a busca. Quando você tiver no seu currículo, com a sua senha, aí vai ter a opção de cadastrar, né? Aqui eu estou só como público, né, olhando. Então, eventos. Então, em vez de você ficar baixando essa tela o tempo todo, que é uma coisa chata, vocês já viram? Você pode pesquisar o currículo, aquilo que você quer, aqui em cima. Ó. Identificação, endereço de onde, está tudo aí. E para preencher também. Então, formação, atuação, produções. Na parte de produções, tem artigo resumido, livro, capítulo, texto em jornal, trabalho em anais de congresso. Aqui o INIC vai entrar aqui, ó. Trabalhos publicados em anais de congresso. Né? Produção técnica, relatórios, enfim. Inovação é quando a pessoa que faz patente, faz invenções, aí não entra para a gente. Aqui também educação, artigos, textos, tem bastante coisa. Aqui, gente, uma dica, quando você participa de um evento acadêmico, tipo, você vai participar do INIC, né? Aí você vai apresentar um trabalho, ou do Qualivita, né? Beleza. Você se inscreveu, apresentou, tal. Vou atualizar meu currículo Lattes, eu vou colocar isso no currículo Lattes. Como é que você faz?
A sugestão, não é obrigatório isso que eu vou falar, mas eu sugiro, fica mais fácil. Em vez de você ir lá no artigos ou né, trabalhos em congresso, no periódico, vem primeiro no evento. Aqui, ó, participação de evento. Tá vendo aqui, ó, participação de evento. Clica aqui, aí você coloca INIG, Encontro de Iniciação Científica, Qualivita, Encontro de Qualidade de Vida. Preenche o evento, tá certo? Quando você preencher que participou daquele evento, vai ter uma caixinha no cantinho que vai dizer assim, você quer cadastrar uma produção que é sua, ligada a este evento? Então, você primeiro põe o evento, que é 2 linhazinhas, facinho. Em seguida, se tiver aquele cadastrar, se você tiver um artigo, você clica ali e ele vai abrir a tela certinha para você digitar o seu novo artigo. Vai ficar bem organizadinho. Então, começa com os eventos, acho que é uma coisa legal. Aqui é para quem já participou de orientação, de banca, enfim. Mas, linhas gerais, é isso, viu, gente? Não tem mistério, não. O negócio é começar, né? Tá, eu estou trazendo aqui porque na semana passada a gente fez só um pouco, ficou faltando esse olhar de onde que clica, o que que faz, tal. Mas agora acho que já está. Então, eu vou fechar isso. Aqui é o nosso o curso como está no momento. Olha lá, eu já coloquei para vocês a pesquisa bibliográfica, que a gente acabou de falar, esse artigo, esse texto, né, apresentando. O exemplo de ensaio, para vocês clicarem depois, podem fazer o comentário lá no próprio site do pessoal da USP, tá? E muito bem. Tá certo. A maioria aqui está na primeira graduação. Sim, a Isabela está escrevendo, correto. Está na primeira graduação. A gente vai ter que fazer isso mesmo, só colocando colégio. Não tem problema, você pode pôr o colégio, você pode pôr a graduação que está em andamento, né? Mas o currículo, você deve ter reparado que ele tem muitas coisas a mais que isso. Então, curso livre você pode colocar, né? Todas as publicações. Por enquanto, gente, eu sei que vai ficar simples. As línguas, né? Fala inglês, mais ou menos, coloca lá, fala inglês razoavelmente, tá? Você vai fazendo aos poucos. Ele começa curtinho, né? Mas aí você vai atualizando aos poucos, tá? Então, no começo, você faz, lá para o mês de maio você já vai ter. Se você participar do Qualivita depois, você já coloca essa primeira produção, né? E vai indo assim. Segundo semestre você faz de novo, lá para outubro você atualiza, coloca o INIC, né? Estou sendo otimista aqui. Então, vocês vão atualizando isso, tá? No começo ele vai ficar assim meio pelado, meio simples, né? Mas logo em seguida a gente já vai, espero produzir bastante coisa junto e tal. Deu uma entrevista no jornal O Vale. Isso aí cabe também no currículo, tem lá um campo lá de notícias e tal. Então tem essas opções todas, né? Bom, agora eu tenho 2 caminhos para seguir. Eu tenho um texto que eu acho que eu vou passar para esse aqui, que são as formas de trabalho, outras formas de trabalho. Deixa eu colocar isso para vocês, espera aí. Share screen. Mais formas de trabalho. Relaxa que esse é curtinho, facinho, e aí a gente está fechando aí e tal. Antes, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que vocês estão na questão da resenha? Todo mundo já fez? Tinha uma pessoa que estava precisando ainda fazer ou não? Não tenho certeza. Eu prorroguei lá no Aveia, tá? No ambiente virtual. Eu vi que eu recebi 11, tá? Eu recebi 11. Eu tenho a impressão que talvez 1 ou 2 pessoas estejam faltando. E tem também uns penetras inscritos nesse curso, não tem importância. Tem gente lá que não conheço. Não tem importância. Eu abri para todo mundo a possibilidade de mandar até amanhã à noite, até amanhã às 11 da noite, tá? Então, se precisar. Agora, todo mundo que mandou, as 11 pessoas, eu já baixei aqui, só que está na minha tela um monte de coisa. Eu não olhei nenhum ainda. Eu vou começar. Estava esperando para ver se fechava, pegar todo mundo. Boa noite, mandei um pouco. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tá. Beleza.
Então, eu vou olhar depois, então, se chegou mais alguma coisa, ótimo, legal. Aqui é só para a gente falar, passar rapidamente sobre outras formas de trabalho acadêmico. Eu até já falei uma parte disso. Vocês estão vendo esse aqui do Word? Mais formas de trabalho acadêmico de apresentação, né? Então, a pesquisa bibliográfica a gente já viu, está visto. O ensaio eu já comentei, né? Já falei tudo isso aqui, então beleza. O pôster e e-pôster a gente viu semana passada, lembra? A gente eu mostrei para vocês 2 pôsteres, né, naquele formato padrão de 1 metro de comprimento, de altura, né, e 70 centímetros de largura normalmente, ou 80. E depois a gente viu um formato virtual, que é o que o mundo inteiro está usando, que é aquele que preenche a tela, que é formato paisagem, né, que a gente fala. Então, isso a gente já viu também. Beleza. Aí é só para comentar do seminário, a apresentação didático-acadêmica, que é feita... Aqui são aquelas duas explicações para artigo, desculpa, para seminário, as duas interpretações. Uma apresentação didático-acadêmica feita por alunos, normalmente ou individual ou grupo, né? Sobre um tema que às vezes é o professor que propõe, você vai lá pesquisar e apresenta o seminário, né? Também pode ser algo mais formal, né, em eventos acadêmicos. O seminário é uma forma muito utilizada de comunicação oral. E as pessoas daí fazem o quê? Apresentam slides, é comum isso, né? Não é obrigatório, a pessoa pode ficar só falando o tempo todo. Mas normalmente se apresenta slides, né? O seminário ele consiste numa reflexão aprofundada sobre um tema específico a partir de pesquisa. Normalmente você faz até uma revisãozinha bibliográfica, se for uma coisa mais Ô, assim... professor, Pode posso falar. interromper um pouquinho? Pode sempre. Só para mim entender aqui. Então, o seminário é mais ou menos o que a gente vai fazer para o Qualivita, não é? Porque a gente vai fazer uma apresentação, né? De algum conteúdo que a gente. Até você falou, você que vai fazer com a gente, não é? Na nossa Sim. sala? Então, eu tô ainda quero esclarecimento. Assim, eu não sei exatamente o formato que o Qualivita vai adotar, porque vai entrar no ar acho que na segunda-feira, né? Eu estou ainda com um pouco de dúvida, porque assim, houve épocas, quando começou o Qualivita, eu estava lá no começo, né? Já tem tempo, era feito na base de painéis, então era feito daquele jeito pôster, sabe? Fazia o pôster, a pessoa ia Sei. fisicamente lá, ficava do lado e falava, e apresentava, e ficava tirando dúvida e tal. É claro que isso foi evoluindo, foi mudando. Eu acho que deve ser esse formato mais parecido com o e-poster, provavelmente. Eu não sei ainda se vai ser e-poster, que é aquele que fica uma tela cheia o tempo todo e você vai falando, ou se vai ser no esquema seminário mais tradicional, que são os slides, né? Que você vai passando slide. Uhum. Aí precisa ver como que vai ficar. Mas vai ser uma dessas duas formas, com certeza, tá? E eu vou ajudar vocês com certeza nisso, tá? Sim. Então, aí se for o seminário mesmo, com os slides e tal, a gente às vezes começa com umas 3 slides de introdução, a parte histórica, né? E aí faz uma pesquisa bibliográfica, né? Uma revisão. Aqui você vai apresentar a sua compreensão sobre um problema, interpretação, discutir aquilo, sempre uma parte importante, tanto no formato pôster, como no formato seminário, tanto no formato artigo. O trabalho acadêmico, a palavra mais importante, a ideia, o conceito, é a discussão, tá, gente? Tudo que a gente faz de pesquisa, fui ver artigo, fui ler, sim, mas vamos dizer, o ponto focal, o objetivo nosso é por que eu estou lendo tudo isso? É para poder discutir esse assunto, né? Então a discussão é importante. Então, quando você vai fazer um seminário com slides, já dando a primeira dica, né? O que a gente não deve fazer? Eu já vi muita gente fazer isso, então estou dando toque. Tem gente que fala assim: vou preparar um seminário com 30 slides. Já começou meio exagerado, né? Claro que vai depender do tempo de apresentação. Aí o cara faz 30 slides, aí ele faz assim 15 slides de introdução. Eu já vi isso. Não deve fazer tudo isso. Então ele fica na introdução um tempão e fala, e se empolga, e discute, e vai para o Brasil, o mundo, não sei o que, do século tal, volta. Aí normalmente esse tempo é cronometrado, tá?
você tem 15 minutos, sei lá, para fazer um seminário. No evento costuma ser assim. Aí o cara fala, aí o coordenador fala, olha, você tem 3 minutos. Aí o cara não apresentou nem metade. Então toma cuidado, a gente tem que dimensionar o tamanho do seminário, tem que ser proporcional ao tempo que a gente vai ter, né? No caso de vocês, caso seja seminário mesmo no Qualivita, provavelmente vai ser 15 minutos, 12 a 15 minutos. Então não adianta, provavelmente vocês vão ter que fazer uns 15 slides no máximo, tá? É a sugestão. Mas a gente vai conversar mais sobre isso, acho que até a gente podia marcar a semana que vem uma aula mais sobre seminários mesmo. Então. Esse aqui é só um Professor, primeiro. eu assisti. Você assistiu do ano passado? Alguns? Eu assisti muitos do INIC, né? O Qualivita não, eu assisti do INIC. Eu não sei se foi o mesmo formato. Será que foi? Então, é mais ou menos uma apresentação mesmo. É como se fosse um seminário mesmo. Mas tudo online, Porque de ser né? online, né? Porque de ser online. Sim, sim. Então, todo mundo fez apresentação oral. No INIC mesmo foi assim, todo mundo fez apresentação oral. Aí tinha, Sim. assim, tem pessoas que... Tem dois formatos, né? Uma que é aquela que você faz com uma tela cheia. O INIC foi assim, era um painel que ocupava a tela toda, com o texto todo já. Você não ficava passando slide, entendeu? E aí você só ia falando daquilo que já estava resumido ali. Mas tem eventos que eu já vi que a pessoa coloca o PowerPoint, por exemplo, na tela e ela vai passando os slides. Pode ser também. São duas alternativas aí. Vamos ver como é que fica, né? De todo modo, eu vou ajudar vocês. E aqui a sequência é quando a gente vai fazer primeiro a parte de leitura, pesquisa, preparação dos slides, né? Ou texto base. Na hora que você vai apresentar, você faz uma exposição introdutória. Eu sempre gosto de ter aquela contextualização histórica, né? Como é que veio, como é que era antigamente esse tema, como que surgiu isso, essa ideia e tal. Então faz uma revisão. Aí você vai apresentar as suas ideias, né? Você vai apresentar os resultados ali, mas já colocando o seu posicionamento, sua interpretação, né? Você pode levantar críticas. O autor tal falou que a economia é fundamental. Porém, na situação pandêmica, a gente tem que priorizar a saúde. Você pode se contrapor, fazer essa parte crítica, né? Beleza. E aí, quando você está em grupo de pesquisa, você tem sempre um tempo, e eu acho que no Qualivita também vai ter isso aqui, você vai ter a discussão em plenário. Ah, se bem que o fato de ser online muda um pouco as coisas, né? Quando você está no presencial, você apresenta, aí abriu para o público. Quem tem alguma pergunta? A pessoa levanta e faz a pergunta. Tal. E provavelmente, como vai ser online, talvez seja diferente, como foi feito no INIC. O próprio coordenador da sessão vai fazer perguntas para você. Então, você termina de apresentar e o chefe ali, o cara que está coordenando, vai, e você pode falar tal coisa? Isso foi feito no Brasil, mas como é que... Vai perguntar coisas e você vai respondendo em cima do que você tem ali, né? Isso realmente, gente, é muito legal quando está no presencial, porque às vezes até em roda mesmo, está sentado, todo mundo pode conversar, discutir. Mas, enfim, é o que tem para hoje, né? Eu tenho um exemplo de seminário informal de grupo de pesquisa que foi gravado. Aliás, eu tenho 2 ou 3 do pessoal da psicanálise, do grupo de quintas-feiras de psicanálise do qual participo. Esse grupo na Univap se reúne, quer dizer, agora online, né? E aí tem um exemplo de seminário feito online com debate. Sei lá, eu posso depois mandar, é tanta coisa na cabeça, né? Mas tudo bem, é só para a gente... Que bom, tem bastante assunto. Então, discussão conjunta e aí a conclusão. O currículo Lattes eu já apresentei, então essa parte toda era só um roteiro que a gente viu que já fez. Aqui, gente, é a tarefa do jeito que eu estou pensando, tá? Acho que ainda não coloquei lá para vocês, mas eu pensei assim, tarefa, criar e manter atualizado o currículo Lattes, né? Até o dia 13 de junho de 2021, né? Postar na tarefa que eu vou abrir o link. Você não vai copiar nada do site, tá? Vocês vão preencher lá no site do CNPq e depois você só dá o link, ó. Para eu clicar aqui. Quando eu clicar no link, eu vou aparecer, vou ver a página de vocês, né? Então, mas veja que eu vou dar 3 meses.
3 meses para fazer isso. Então, vocês têm, dá para fazer aos pouquinhos, tá? Por favor, não deixa para fazer de véspera, que, né, não se recomenda. Estou falando agora. Mas aqui era só essa base, né? E agora, deixa eu fechar aqui. Eu estou seriamente pensando em fazer um encerramento aqui. Eu não sei, eu posso colocar exemplos de seminários, vocês têm interesse? Ou eu faço semana que vem. Eu pensei, tem 2 seminários aqui que eu separei. Eu posso apresentar hoje ou semana que vem, ou então um hoje, como um primeiro exemplo. Esse dos slides que eu estou falando, sabe? De que você vai passando os slides. Vocês já fizeram isso vocês entraram no ano passado, né? A gente já fez Já seminário fez, já. né? Diz, então tá de boa, Já né? bastante. Eu Já, acho que a então, gente fez 3, não foi, turma? então tá bom. De todo modo, eu vou fazer pelo menos um semana que vem. Eu apresento um do Jardim Pedra Mar, que é um trabalho que eu queria compartilhar com vocês. Então, acho que tem a ver da área de vocês e tal. Então, eu vou deixar esse do Pedra Mar para semana que vem. Mas eu não sei, eu estou com medo de entrar com mais assuntos e ficar muita coisa. Como é que tá para vocês? Tá tranquilo? Ou vocês querem ver algum exemplo? O que eu Não, vou, tá tranquilo. o que eu vou pedir para vocês, gente, assim, é pedido mesmo. Não estou mandando nada, não vou abrir tarefa, nada, é para a cabeça mesmo. Eu queria pedir para vocês que vocês já pensem ao longo da semana, talvez algumas de vocês já tenham até na cabeça, né, o que quer fazer, mas assim, seria fundamental, é fundamental que a gente participe em peso do Qualivita, porque o Qualivita envolve vários cursos da saúde, a gente quer ter um espaço importante para o serviço social, então assim, pense em temas, para a gente semana que vem começar a conversar sobre os temas, pode ser? Porque aí eu quero, a gente pode poder até marcar aulas, de repente dividindo, fazendo esquema de horário, dividindo a turma, sabe? Para poder dar um atendimento mais personalizado possível, né? No sentido de construir trabalhos. Eu sei que você já tem um trabalho que é o da economia, não é isso? Que está dividido em 3 grupos. Pelo menos alguém me contou isso, né? Me Isso. parece que sim, professor. Então, esse de economia, o que eu comentei com a professora, que como eu estou na disciplina de metodologia, e a gente já meio tem um acerto lá, um combinado nosso, que quando vocês estiverem com um trabalho, ou então ao longo da elaboração, se vocês quiserem trazer para tirar dúvidas aqui de formato, de apresentação, de assim, será que isso é muito, será que isso é pouco? Dúvidas gerais, eu posso ajudar vocês aqui, tá? Vocês podem trazer na metodologia, porque é o lugar, né, para a gente discutir essas coisas. Então, eu quero que vocês fiquem super à vontade. Vai ser legal. Vai ser uma oportunidade da gente construir o que nós sonhamos, que é um curso onde os alunos interajam, mas os professores também construam de modo conjunto, né? Então, eu estou sempre batendo papo com a Débora e tal. E aí, se vocês quiserem, tiverem enfim, o que vocês precisarem, né, desse trabalho da economia aí, beleza. Mas assim, eu estou pensando grande, tá? Eu já estou pensando na frente, estou pensando que se alguma de vocês tiver algum tema, sei lá, que de repente pode vir a ser um TCC futuramente, um começo, né? E tiver alguma ideia, pode trazer aqui, que a gente já vai formatando, vai elaborando isso, tá? E quem sabe a gente consegue apresentar no Qualivita, né? Então, nesse momento agora, eu não quero fechar assim, todo mundo vai ter que fazer trabalho individual, todo mundo vai ter que fazer trabalho. Eu quero deixar, sentir a turma, sentir vocês, ver quais são as ideias, se mais pessoas se interessam naquele tema, e se sim, a gente monta os grupos. Mas eu quero participar dessa bagunça criativa aí, se vocês me Ô, deixarem. professor, Fala. então, hoje mesmo, por coincidência, você falando aí, eu coloquei no grupo porque tem uma turma aí, acho que a Liliane que se manifestou, que eles fizeram um trabalho sobre saúde física e mental do idoso, porque a gente fez um seminário.
E a parte deles eu amei, porque vai ser meu TCC. Eu vou falar sobre saúde mental e física do idoso. E eu até pedi para eles me passarem, assim, mas só para mim ir pensando já de juntar conteúdo. É bem legal, viu? Eu não sei qual grupo que foi faixa etária, sabe? Daí eles pegaram dos idosos. Foi ótimo. Eu amei o deles. Ah, que legal. Esse trabalho, deixa eu só tirar uma dúvida. Esse trabalho já teve, vamos dizer, uma parte prática? Eles entraram em contato com idosos? Ou foi... Não, não, foi um Não, é pesquisa, seminário que a né? professora de Ah, tá. É psicologia o tema, né? O tema. é o tema. Eles Entendi. pegaram um tema, Ah, tá. foi por faixa etária. Tá Eu bom. acho que é o grupo da Liliane, eu não tenho certeza. Tá aqui Ah, é esse aí, ó. A Thalita escreveu. O grupo fez psicossocial Psicossocial do do idoso. idoso. Certo. Ah, E muito só que legal, legal. viu? E vocês fizeram isso dentro de uma disciplina, certo? Certo. Então, agora a ideia é, de repente, se vocês toparem, pode pegar e partir disso e preparar algo para apresentar num congresso. Pode ser ótimo, pode ser uma evolução, não sair do zero, né? Sai de algo que você já tem, nenhum problema. Eu acho que está valendo, né? Eu quero deixar aberto. Então, essa é a primeira sugestão, gostei, né? Aí seria interessante eu ter contato com esse material, né? Vocês podem trazer aqui, por exemplo, pode usar o tema do resumo de economia. Sim, só que o resumo de economia vocês vão fazer. Eu estou entendendo que vocês vão criar um trabalho para mandar para o Qualivita, né, nessa parte de economia. Então, eu ajudo vocês, mas aí vocês vão mandar o trabalho para outra disciplina. Eu vou ficar aqui na assistência, né? Isso que seria tranquilo. Vocês podem. São duas coisas diferentes, tá? Uma coisa não exclui a outra. O que eu quero é que todo mundo esteja engajado com o Qualivita. Isso é importante, tá? Então, por exemplo, professor, eu vou fazer o da economia mesmo, tá? Tá, tudo bem. Então, eu vou ficar olhando mais de perto isso. Mas se vocês quiserem fazer o do tema do psicossocial, caso tivesse um trabalho na matéria, pois é, eu acho assim, eu queria é, a, colocar como se fosse, ainda não formatei a ideia, mas é como se fosse uma tarefa que seja a participação ativa no Qualivita. Não vai lá só para escutar as coisas e assistir. Você vai também apresentar. Então, isso que eu queria, tá? Que vocês se inscrevam para apresentar. E aí, não, vou fazer um resumo de uma coisa que eu assisti. Tá, legal, gente, mas vamos pensar um pouco mais que isso, né? Então, a participação apresentando um trabalho aí vale nota. A gente pode substituir aí, dar um peso grande para isso aqui na disciplina, tá? E aí vocês podem, não está excluída a ideia de avaliar o trabalho de economia, mas eu acho que se vocês tiverem uma ideia mais, como a Sandra comentou, algo que vai caminhando para um TCC, de repente, um tema que te Não, eu interessa. acho que esse tema tem mais a ver com a Qualivita. Da economia, eu não sei. Eu acho que não tem nada a ver, sabe assim? Eu tenho que ver também, eu só estou falando. Porque eu acho que o tema do Qualivita que tem a ver é isso. Então, Agora, eu não sei da economia. olha, a Thalita está falando assim, eu estava com um tema de artigo em mente, futuramente usar para o TCC. Sim, o que, às vezes, um caminho comum de se fazer, seria bem legal da gente pensar, isso vale para todo mundo, independentemente do tema, seria assim, vai fazer uma primeira apresentação, você está começando naquele assunto, que está começando a estudar, como é que você começa? A gente acabou de ver. Começa fazendo uma revisão bibliográfica, uma pesquisa bibliográfica, vai ler o que já existe sobre o tema, né? Aí vocês podem preparar um trabalho de revisão, um semináriozinho, né, oral, a partir da revisão. Por exemplo, vou estabelecer aqui, dos últimos 10 anos, como é que evoluiu esse tema no Brasil? Sei lá, mastectomia na terceira idade, estou dando ideias assim. O que você tem de conhecimento nos últimos 10 anos disso no Brasil? E aí a gente prepara um seminário pesquisando os artigos que já existem, os trabalhos que já existem, né? Tá? Então, isso seria um caminho aí, né? E eu fico Mas o que a Thalita comentou ali é verdade, a economia tem tudo a ver também. também nesse sentido, sim. Tem tudo a ver. É. Eu não pensei nesse sentido, mas ela, você vê
Por isso que é bom fazer as coisas em grupo, cada um pensa de um jeito, né? Isso mesmo. Eu, Então, aí só para completar, eu estava falando da Thalita, porque assim, ela falou um tema de artigo em mente. Quando você faz um artigo num congresso como o Qualivita, que você manda lá um artigo de revisão, está estudando um tema, gente, é um começo de caminho para o TCC, não tem nenhum problema, é ótimo. Você está se preparando. Depois do TCC, você aproveita um pouco daquilo que você fez, você já tem aquela base. Aí você vai passar para o, sei lá, para o atendimento, você vai propor sei lá, proposta de atendimento alternativo online, né, a partir daquele tema seu, né? Então você começa com uma revisão geral. Acho que isso um trabalho simples pode caber no Qualivita, acho que a gente consegue fazer, vocês conseguem. E aí depois vai melhorando isso, vai aumentando. Quando você tiver algum tipo de questionário, isso pode ir crescendo para virar um TCC. Porque o TCC, ele tem que mostrar a tua contribuição, né? E no Qualivita, ele é mais assim, discutir qualidade de vida, discutir esse tema. Então, você não precisa ter inventado nada para você participar do Qualivita, entendeu? Aliás, nem no INIC, mas quando chega no TCC, a gente espera uma contribuição, assim, uma proposta de projeto, entendeu? A partir do que eu li, eu proponho tal coisa. Aí sim, você já está caminhando para um TCC, né? Entende que é uma escalinha, uma escadinha aí, a gente vai aos poucos, tá? TCC Então, é meio parecido com o INIC, né? O INIC também é assim. O INIC, você cria alguma coisa. sim, Você tem ideia de alguma coisa, sei lá. eu não tenho. Eu vou perguntar aqui, a Sandra com certeza vai saber responder. Vários cursos estão adotando para o TCC um formato tipo artigo INIC. Eu não sei o serviço social como é que é. Eu acho que não, né? Eu não Acho sei. que não. Não, Acho então. que É, a professora Débora deixa meio à vontade. tá. Porque tem cursos que fazem a coisa bem fechadinha naquele formato artigo INIC, mas acho que aqui é diferente. Depois a gente vai olhar direitinho isso, tá? Mas eu acho que uma participação no Qualivita agora seria fundamental, gente. Seria fundamental para vocês. E eu, na parte da economia, que vocês já estão divididas e tal, eu vou ficar assim mais sei lá, na assessoria, tá? Eu quero ajudar, quero ver, mas se vocês conseguissem montar grupos para fazer trabalho sobre algum outro tema para participar, seria legal. Porque, veja, vocês estão na economia, são 3 grupos, deve ser 4 pessoas por grupo, mais ou menos. Então, eu acho que vocês conseguem pensar temas assim, isso aqui. Pensa no que você gostaria de fazer, sabe? Ligado à saúde, né? Cidadania. Essa parte que eu estou agora estudando humanidade e cidadania, estou dando aula, está bem interessante, né? Como é que está a noção de cidadania no Brasil agora, 2020, 2021, gente? Então, pega para capar, tá uma loucura isso aqui. Então, são temas interessantes para a gente debater, né? Mas é isso, eu tinha separado exemplos de seminário, mas eu nem vou apresentar hoje, eu vou deixar depois acho que semana que vem eu vou passar pelo menos um para vocês, mas assim, eu já sei que vocês não estão começando agora, que na parte de seminário vocês já têm alguma noção. Só vou dar uns toques. Outra coisa, quem quiser trazer seminário, seja de disciplina, o que você... professor, eu apresentei um seminário e tal, achei que ficou super legal. Quiser trazer para a gente trocar ideia aqui, eu não vou ficar dando nota para o seminário, não é isso. Mas para a gente poder discutir o que é seminário olhando um seminário, né? A gente pode fazer isso olhando os seminários que eu fiz ou então olhando de vocês. Então eu quero deixar vocês à vontade. Quem tiver, né, não tiver aquela timidez, fala, não, vamos mesmo. Eu coloco na tela, a gente conversa, a gente vai trocando ideia, tá? Seria muito legal se alguém tiver esse pique, né? E eu tinha uma homenagem para vocês, está um pouco tarde, eu não sei se eu vou fazer muito barulho aqui no prédio, mas eu estava pensando sei lá, cantar uma coisa para vocês aqui. Eu sei que está um pouco tarde. E o que acontece? Eu fui escalado para fazer um encerramento de um evento acadêmico amanhã à noite e pediram para eu fazer um encerramento cultural e eu estou desesperado aqui. Então eu falei, deixa eu conversar com a turma, porque de repente eu faço uma primeira aparição aqui, né? E aí, o que vocês acham?
Vai, professor, canta É, aí. eu vou fazer uma... Deixa eu ver aqui. Eu vou apresentar para vocês. Deixa eu ver. Ah, já sei, pronto. Mudei, eu tava com uma ideia de uma música, mas agora eu achei outra aqui que é mais a cara. Estou sentindo à noite, vocês quietinhos, eu já sei o que eu vou fazer. Peraí. Fica de homenagem, porque essa semana é uma semana assim que a gente tem que usar para lembrar, para valorizar as pessoas. Estou lembrando que a gente está agora, nesses próximos dias, a gente vai completar 3 anos do caso Marielle Franco, né? A gente precisa falar dessas coisas. Vocês são pessoas comprometidas, né? Agora, pelo horário, eu vou fazer vou fazer um canto mais lírico aqui, mas para você, tá, um acalanto aqui, tá? Vamos ver se funciona aqui no teclado, né, do piano. Né? Dá para escutar o piano? Estrela, estrela, como ser assim? Tão só, e nunca sofrer. Brilhar, brilhar, quase sem querer. Deixar, deixar ser o que se é. No corpo nu da constelação, estás sobre uma das mãos e vais e vens como um lampião ao vento frio de um lugar qualquer. É bom saber que és parte de mim, assim como és parte das manhãs. Melhor, melhor é poder gozar da paz que trazes aqui. Eu canto pra poder te ver no céu, como um balão. Eu canto e sei que também me vês aqui, com esta canção. Show, professor. Um acalanto para vocês, tá? Com todo o meu respeito, meu carinho.